Sejam bem-vindos. Astrolábio é um programa cultural que vai orientar o público por um vasto oceano de conhecimento. A cada episódio, Astrolábio serve de ponto de partida para uma viagem através das artes e das ciências, explorando as ideias, movimentos e descobertas que moldam a humanidade. Cada episódio é uma experiência enriquecedora e oferece uma perspectiva renovada sobre a cultura. Comigo estão o físico e professor universitário Carlos Fiolhais e o escritor Gonçalo M. Tavares. Hoje, o nosso tema é caos e ritmo. O cosmos é marcado por caos e ritmo, ordem e desordem. E a vida humana resulta disso também, de uma interação entre desordem e ordem. Por vezes a ordem pode ser antecipada, mas a desordem é pela própria natureza imprevisível. Um dos problemas da ciência e da filosofia é a distinção entre caos e ritmo, que normalmente estão misturados. Neste momento surgem várias perguntas. O que podemos prever e o destino? Existe mesmo? O mundo em que vivemos está em constante transformação e, ao longo da história, o equilíbrio entre a ordem e o caos é o desenho mais constante da vida da humanidade. Nós, quando olhamos para a natureza, parece que o caos e a organização e as coisas correrem bem ou correrem mal, acho que é sorte a mais ser resultado de uma explosão, como alguns dizem, um acaso. Não é? Acreditar que o acaso transforma o caos naquilo que é a nossa vida, naquilo que é a criação, naquilo que é a vida humana, naquilo que é a beleza da criação, eu acho que também é uma fé muito estranha, não é? É uma fé muitíssimo estranha. E será estranho entender a teoria do caos ou pensar como o filósofo Nietzsche, que considera mais prodigioso haver desarrumação do que ordem? Eu acho que sim, eu acho que sim. E provoca-nos a sermos protagonistas, não é? O caos provoca-nos a sermos, aliás, para alcançarmos depois o patamar seguinte, porque o caos desinstala-nos, como infelizmente a guerra. A guerra, que é qualquer coisa que agora... Olha, é um caos organizado, que é uma coisa estranhíssima, não é? A guerra, como diz o Papa, começa a ser... Nós normalizamos a guerra. Aliás, eu tive a graça de visitar os nossos irmãos ucranianos no verão do ano passado e estranhei muito isso. As pessoas viverem em ambiente de guerra normalizado. Eu lembro-me na cidade de Lviv, quando cheguei, que perguntei às autoridades religiosas como é que estavam, como é que as coisas estavam a acontecer, e a certa altura alguém me diz: ontem caiu aqui um míssil, morreram 2 pessoas, mas nós já estamos habituados. Ao longo da história, as sociedades procuram o equilíbrio delicado entre estas duas forças, até porque é desse equilíbrio entre a ordem e o caos que normalmente resulta o progresso humano. Falamos sobre caos e ritmo e é nosso convidado José Gil, ensaísta, filósofo e professor universitário. Sr. Professor, muito boa tarde. Obrigada pela sua presença. Começamos exatamente por esta definição. O que é o caos e o que é o ritmo? Consegue ajudar-nos? Bem, não sei se posso ajudar. A ideia que se tem habitualmente do caos tem que ser esclarecida, porque essa ideia confunde muito o caos com confusão, com uma mistura inextricável, que é impossível de desmaranhar. Ora, o caos não é isso. Na antiguidade já nós tínhamos 2 ideias do caos, uma que vinha de Ovídio, das Metamorfoses, e uma outra que vem da Teogonia de Hesíodo. O caos de Ovídio era a confusão inextricável, a mistura impossível. Aquilo que nós conhecemos no senso comum como caos. Como caos. O senso comum mistura os dois, porque para Ovídio era de tal maneira inextricável que era preciso um Deus para o desintricar. Ora, a ideia da teogonia de Hesíodo é muito mais interessante. O caos
não é a confusão. O caos não é caótico. O caos não é o indiferenciado. O caos, e é uma ideia muito difícil, talvez, o caos, dizia ele, é a abertura guiante. Quer dizer, a fenda que se retrai para deixar vir a ordem. Quer dizer, o caos era uma espécie de preparação para um surgimento, para um nascimento, para uma origem. Isto é muito diferente da confusão. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo. Há a adivinhação nas terapias, um bocado como o diagnóstico, nas terapias, digamos, terapias e não só primitivas, né? Pegava-se numa série de pedras, de elementos, e atirava-se, e ficava assim uma... Ora, provocava-se o caos para preparar uma leitura das pedrazinhas que dava um sentido, uma ordem, um significado. A confusão vinha antes, não é? No caso de doença, há uma confusão entre sintomas, entre causas, entre efeitos, e não se sabe bem de onde é que vem, onde é que está, como fazer. E provocar o caos, como dar as cartas no tarot, como jogar na roleta, é preparar um campo que se retrai, que faz recuar a confusão e que permite a leitura segundo um código que vai dar um nexo e que vai dar um sentido aos sintomas. Quer dizer, o caos é qualquer coisa. A ideia de Hesíodo é muito interessante, porque é isso que nós vemos, por exemplo, na arte. A arte, o artista precisa do caos. O artista tem, como dizia alguém, uma coreógrafa americana que eu conheci, tem o apetite do caos. Mas tem que ter uma dose de caos, não é? Porque o caos é sempre arriscado. É a questão prodigiosa da criação, não é? Absolutamente. É como se fosse um campo que prepara o aparecimento de qualquer coisa forte, não é? Isso mesmo. É isso mesmo. E é muito diferente de, precisamente... da confusão que imobiliza, é muito diferente disso. A confusão que imobiliza, a confusão inextricável do movimento das partículas. Não. Aí já há uma... Quer dizer, não é... O caos é uma origem que já é um seguimento. Que já é qualquer coisa, não é? Já é qualquer coisa, de uma certa força. Os comentadores, isto, como imagina, há imensas centenas de comentários sobre o Hesíodo, e os comentadores chegaram a uma ideia do que Hesíodo queria dizer, que é a ideia de retraimento, que eu acho notável. Nós retraímos, quer dizer, o caos engole, como um buraco negro, engole a confusão e deixa um campo preparatório. O caos deixa um campo preparatório para que qualquer coisa, ordem, sentido, nexo, significado, nasça. Ouvimos aqui, digamos, uma descrição, uma interpretação teológica do caos, ouvimos uma interpretação filosófica, poderemos com o Gonçalo aprofundar a interpretação artística, mas eu, do lado da ciência, tenho a dizer que nós vemos o nosso trabalho, portanto, o trabalho dos cientistas, como um trabalho de procura de ordem. Para nós a procurarmos é porque ela existe. Quer dizer, nós encontramos algum consolo quando descobrimos alguma coisa. E então, o universo onde nós estamos, do qual somos parte,
é um universo onde encontramos regularidades, os tais ritmos. E já na Grécia Antiga, no tempo do Hesíodo, olhámos para os céus e as coisas acontecem, digamos, de certa maneira e não de outra. Basta olhar para o dia, que o sol nasce num sítio e põe-se no outro. Isto é o ritmo dos dias e é o ritmo do ano, etc. Foi a partir daí que nós avançamos na, vou-lhe chamar, decifração do cosmos. No fundo, tentarmos saber quais são as leis da natureza. Esse trabalho tem continuado, não tem cessado. E uma das conclusões mais interessantes da ciência contemporânea é que chegámos a essa ideia que no início, tal Big Bang, há 14 mil milhões de anos, que haveria de certo, nós não podemos dizer muito pouco sobre o início é quase inacessível, mas que haveria de certo um caos e a partir daí tem emergido uma ordem por auto-organização, quer dizer, as coisas vão se formando, vão aparecendo, quer dizer, o que vale é que estamos muito longe do início porque somos contemporâneos da ordem, podemos perceber a ordem e é muito interessante, nós conseguimos perceber a ordem está escondida, mas é possível que ela chegue até à nossa compreensão. Agora, modernamente, também sabemos que a diferença entre caos e ordem que não é fácil. Por exemplo, há uma moderna teoria do caos em que diz que entre caos e ordem há toda uma modalidade, há todo um conjunto de modalidades que nem é bem caos, nem é bem ordem, e, portanto, não há essa distinção nítida entre o caos e a ordem. É engraçado que há muitas cosmogonias, de alguma maneira, que atiram à questão do sacrifício, põem a questão o caos só pode ser acalmado. O caos, eventualmente criativo ou não, só pode ser acalmado com o sacrifício, não é? O sacrifício como aquilo que põe alguma ordem, que é uma... O que o professor estava a dizer é muito interessante, mas esta questão, por exemplo, quem é o autor do caos, até porque estamos aqui numa questão de autor, os direitos de autor, não é? Porque essa questão que eu acho muito bonita do Hesíodo, não é? De lançar os dados, mas é como se o humano fosse o autor do caos, que depois lhe permitaram sentido. Mas se calhar há outros autores do caos... O mundo existe entre nós, não é? Sim, e se o autor do caos não for o humano, não é? Ou seja, não é muito... Mas porquê é que tem que haver um autor do caos? Pode haver o caos sem um autor. O mundo é por causa dos direitos de autor. Procuramos sempre aqui uma responsabilização. Não, mas é exatamente. Mas o exemplo que deu, que é muito bonito, dar as cartas ou de lançar os dados, e de repente nós... É de alguma maneira pôr na mão humana esse... Não é na mão humana. Pode haver forças, por exemplo, numa obra de arte. O artista precisa de caos. Precisa de caos porquê? Porque o caos desenvolve uma energia extraordinária. Exato, são os elementos que estão ali a brilhar, não é? E essa energia vai ser uma energia de criação. Por outro lado, o caos é como que uma espécie de analisador, fragmenta, dispersa e permite a dispersão e a multiplicidade e, portanto, múltiplas outras associações que vão ser as associações da criação. O caos é necessário, mas o caos é um risco. Existe, independentemente da nossa vontade. O mundo tem isso esses mesmo, aspectos. Simplesmente. E vai surgindo independentemente da nossa vontade também. Independente da nossa vontade. Mas, então, a vontade do criador, do artista, do escritor, que quer o caos, que quer... não conta para nada? Ou a vontade a vontade de caos de um artista tem de ser também uma vontade de ordem. Mas de que ordem? É preciso ver que a ordem não é um conjunto imóvel e estabelecido. Precisamente só para... Diga. Precisamente a criação nova, inovadora, subverte uma ordem antiga. E vai criar uma ordem que é subversiva, que depois, com o tempo, vai se tornar uma ordem estabelecida. Os ritmos vão sendo decifrados, mas na ciência os ritmos, de algum modo, que nós vamos descobrindo, tendem a encaixar nos que já conhecemos. Quer dizer, há, de algum modo, uma certa afinação dessa ordem. A ordem não é sempre a mesma, mas há sempre a ideia de ordem, se quisermos de harmonia, se quisermos uma palavra, harmonia. Quer dizer, é difícil de descrever, mas quando se percebe que as coisas estão harmoniosas,
Quando há uma certa ordem. nós percebemos melhor. Quer dizer, eu sei que somos nós que percebemos. Eu sei que há um sujeito humano, mas há uma criação de sentido para nós. E o mundo não é uma coisa sem sentido. Isso é que é maravilhoso. Nós encontrarmos um sentido no mundo, encontrarmos que as coisas não acontecem de qualquer maneira. O mundo não é esquizofrénico, não tem alterações. Acho que o sentido acho que pode ser visto como uma espécie de atrator precisamente dessas coisas desordenadas que estão ali com um brilho e de repente um sentido que um artista pode criar, que um filósofo pode criar. Eu acho que também é interessante pensar, por exemplo, num terremoto, não é? Uma coisa que de repente... E de repente há ali qualquer coisa que se abre. O professor falou da fenda, não é? Ali é mesmo uma fenda e de repente como é que lidamos com aquilo, não é? Um exemplo que nós não sabemos prever. Mas tentamos ainda prever. Tentamos prever, talvez um dia venhamos a conseguir prever, imprevisibilidade mas na altura que houve o grande terremoto de Lisboa, havia quem dissesse os atos de Deus, portanto foge de uma ordem superior, foge à descrição que nós podemos ter, e há quem dizia não, é um fenómeno natural, e nós temos é que fazer o seguinte, quer dizer, olha, não construir cidades ou prevenir quando construímos em sítios que têm riscos sísmicos. Quer dizer, temos de evitar o perigo, como é óbvio. E hoje o nosso conhecimento do mundo ajuda-nos a evitar os perigos. Mas porquê é que temos tendência para procurar esta ordem? Nós não conseguimos viver no caos? Claro que não, porque viver é precisamente procurar um sentido. Não é possível viver sem sentido. Não é? O caos, para empregar uma ideia, definição clássica, o caos é a doença mental, é um caos. É uma boa imagem. Portanto, viver não é possível senão com uma certa ordem e não um desmoronamento. Agora, eu queria dizer uma coisa. Ordem não significa um conjunto de estrutura imóvel. Ordem é um movimento. A ordem é um movimento e a ordem tem que ser movimento e criação. Porque senão entra precisamente numa espécie de homogeneização de tudo e que é uma nova forma de caos inerte, caos indiferenciado, caos informe. Não é esse o caos que o artista quer. E nem é essa a ordem. Portanto, a ordem que o artista quer é uma ordem que marca singularidades. Quer dizer, o heterogéneo. Nisso eu gostava de, aqui só, já que falamos em ritmo, diferenciar o ritmo daquilo que é a cadência, que já foi feito por filósofos. A cadência é a repetição regular, sempre a mesma, pum, 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 militar. O ritmo tem mais... O ritmo é diferenciador e diferenciado. O ritmo é precisamente a singularidade diferenciada, que ao mesmo tempo se move num mesmo. É absolutamente extraordinário. Eu gostava só de citar aqui um trecho belíssimo de um compositor, Olivier Messiaen, que falava, dizia assim: suponhamos uma primeira batida, uma só batida no universo. Temos o tempo antes da batida, eterno, depois da batida, eterno. Suponhamos agora, quase a seguir, uma nova batida. Bum! Já não é o tempo, é o ritmo. E é o ritmo porque a segunda batida não é igual à primeira. Claro. Reforça a primeira, claro. Mas é uma segunda, porque é segunda, porque se continua no seu próprio silêncio e marca, portanto, uma diferença. E nessa diferença, no entanto, entre as duas há uma possibilidade. Claro. Não, isso é uma imagem muito forte. Mas o artista cria ordem. Não? Sim. Na peça fala-se da questão, de alguma maneira, ética. Eu queria perguntar ao professor, a questão do caos e da ordem, de alguma maneira podemos pôr a questão ética aqui, ou seja, normalmente, por exemplo, na peça inicial, esta ideia de que o caos está associado ao mal. Não, ou seja, e a ordem, de alguma maneira... Havia aquela célebre frase que
no tempo do Mussolini foi o único período em que os comboios em Itália chegavam a tempo, não é? Portanto, da ordem também vinha com muita ordem, exatamente. Mas na peça inicial, esta questão de... Há muita associação ética em relação ao caos, não é? O caos como qualquer coisa que introduz a maldade. E a ideia que o professor está a dar é uma ideia completamente diferente. Como é que vê esta questão ética e o caos e Não é completamente diferente, sabe? O caos pode ser, digamos, entre aspas, maligno. Ponhamos um Trump. Nós sabemos que uma das estratégias do Trump e do trumpismo e de um certo populismo, não é só dele, sabemos isso, está estudado, é provocar o caos. Provocar o caos da pior maneira, sendo como nós sabemos, aquelas grosserias todas excessivas que ele faz, é para procurar o caos, deliberadamente. E para que procurar o caos? Para capturar. Pá! Capturando com a força do homem que sabe, do homem que tem leis, que sabe, quer dirigir, quer comandar, etc., que já está seguro. E as pessoas aderem imediatamente. Sim. Quer dizer, esse é um caos. Mas acho que temos de distinguir, para acabar, temos de distinguir entre aquilo que é o caos e a ordem no mundo natural, digamos, e o caos e a ordem no mundo humano. Então aí falamos de valores, quer dizer, e aí as coisas são muito mais complicadas, porque aquilo, enfim, o que é o caos, o que é a ordem... A definição é completamente para diferente. cada um de nós. Exatamente. Sr. Professor José Gil, foi um gosto tê-lo connosco a conversar neste Astrolábio. Muito obrigada. Obrigado. É uma conversa que nos daria para todo um dia e não este bocadinho. Muito obrigada pela sua presença. Professor Fiolhais, Só Gonçalo... uma sugestão de um livro do professor Fernando Gil, precisamente. Tem um livro que foi feito no tempo da Covid, que foi uma surpresa, uma espécie de erupção do caos. Intitula-se O Tempo Indomado. E, de facto, quando falamos de caos, quando falamos de ordem, está subjacente a ideia de tempo. É uma espécie de sobressalto do tempo, o caos, a surpresa. E esse é um livro, um ensaio, que até ganhou um prémio no ano seguinte do Pen Club, que eu recomendo. Bem, agradecer muito a presença do professor José Gil, é um grande prazer e uma honra. Eu trouxe um livro que é muito leve, mas é Caminhar uma Filosofia, do Frederick Cross. E é esta ideia do que Nietzsche defendia muito, que não acreditava no pensamento dos sentados, não é? Eventualmente não acreditaria em Ninguém acredita em nós, então. Nenhum pensamento que foi dito aqui. Mas é um livro muito interessante que começa no Rimbaud, nesta ideia da caminhada como realmente um processo que impõe um determinado ritmo, não apenas nas pernas, mas na cabeça, não é? Gonçalo M. Tavares, professor Fiolhais, vemo-nos no próximo programa. O mesmo acontece connosco. Obrigada pela sua companhia e encontramos-nos no próximo Astrolábio.